Olá, bem-vindo à aula número 25, densidade. Essa vai ser uma super aula sobre densidade, que a gente vai trabalhar dois pontos bem legais aí pra gente. O primeiro vai ser a gente conhecer a história da coroa de ouro e o método de Arquimedes. Vai ser uma história bem interessante, bem relevante aí pra gente explorar a propriedade da densidade, e é um assunto que aparece aí bastante nos vestibulares. A segunda questão aí que a gente vai ter na aula é entender como que funciona os termodensímetros compensados, que são esse instrumento aqui, esse aparato que fica nas bombas de gasolina para ver se a gasolina, o etanol, o combustível que está ali está numa densidade, está numa composição correta para ser vendido. Então a gente vai entender como que esse densímetro, termodensímetro compensado funciona, como esse instrumento que mede a qualidade de combustíveis funciona. O nosso roteiro aí da aula, qual vai ser? Nós vamos passar por 8 pontos aí. O primeiro é explorar o que a gente já viu sobre propriedade, entender alguns cálculos com densidade utilizando a análise dimensional que a gente viu na aula anterior, essa história sobre a coroa de ouro e o método de Arquimedes, depois, novamente, o comportamento anômalo da água influenciando na densidade, densidades de misturas, uso e aplicação de densímetros, densidade e dilatação, e, por fim, a dilatação e a relação com esses termodensímetros compensados para responder a pergunta: como que funciona esse instrumento de qualidade? Meu nome é Gabriel Chaves e essa vai ser a nossa aula. Vamos lá? Certo. Então, a partir desses 8 pontos, a gente vai desenvolver a nossa aula 25 aí. Essa aula, pessoal, ela tem muitos exercícios depois. A gente vai fazer mais de 20 exercícios baseados nessa super aula de densidade. Então, é uma aula bem importante. Vamos lá para o nosso primeiro ponto? Propriedade densidade. A gente já viu essa propriedade várias vezes ao longo das aulas, quando a gente foi trabalhar sobre as propriedades físicas das substâncias. Então, a gente trabalhou com 13 propriedades específicas físicas. Uma delas foi a densidade. Nessa aula eu tinha falado que nós iríamos ver novamente mais aprofundado esse conceito, essa propriedade da densidade. Então a gente viu as focas em cima do gelo, o gelo sendo menos denso, boiando, flutuando sobre a água. Agora a gente vai explorar isso com mais detalhes, né? A gente também viu no garimpo do ouro o mercúrio formando a liga metálica com ouro, né? A amálgama de ouro, e se depositando no fundo da bateia. A gente explorou isso também na aula. Nós vimos também o balão, né, flutuando com ar quente, essa relação da densidade com convecção, as correntes de convecção a gente viu nos mecanismos de transferência de calor. Nós vimos que a densidade é a divisão da massa pelo volume. Essa massa distribuída no volume nos fornece, né, a propriedade da densidade. Nós já vimos que a água tinha a densidade de 1 grama para cada centímetro cúbico, e um óleo de soja, aí, por exemplo, era uma substância menos densa em relação à água, com uma densidade de 0,9. O que esses valores, essas diferenças de densidade ocasionavam? Elas levavam, né, por exemplo, ao óleo de soja flutuar, ficar em cima da água. Então, o óleo de soja menos denso fica em cima, tem um valor de densidade menor. A água mais densa fica embaixo, tem uma maior massa por volume. É uma substância mais densa. Cálculo de densidade. Como que a gente realiza esse cálculo? É a massa dividida pelo volume. Então, eu pego uma proveta, coloco na balança, aperto o T, vai zerar o volume. Aí eu meço, determino a massa de cada substância. Então, nessa proveta eu tenho 100 gramas de água, nessa daqui eu tenho 90 gramas de óleo. Eu olho aqui no menisco, os dois estão com o menisco marcando em 100 mililitros, então ambas as provetas, ambas as substâncias têm o mesmo volume, 100 mililitros. Como que a gente calcula a densidade? A gente utiliza a fórmula,
que é muito tranquilo. A gente lembra que densidade é massa dividido por volume, é a distribuição da massa no volume, a gente lembra da fórmula. Densidade é massa dividido por volume. E a gente aplica esses valores. Então, para a água, 100 gramas em 100 centímetros cúbicos, a gente tem que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. 100 mililitros, que é o que a gente olhou aqui na proveta, igual a 100 centímetros cúbicos, que foi o que a gente utilizou aqui na nossa conta. Fazendo a mesma coisa para o óleo, densidade do óleo, 90 gramas dividido por 100 centímetros cúbicos, 0,9 grama por centímetro cúbico. Então, a água é mais densa do que o óleo. A água tem, no mesmo volume, mais massa do que o óleo, porque a água ela é mais densa, tem mais massa no mesmo volume. Certo? Outra relação que a gente fez que foi muito útil, que eu vou repetir aqui rapidamente, foi comparar situações de mesma massa e de mesmo volume. Então, água e óleo, esses dois béqueres aqui têm a mesma massa, 100 gramas de água, 100 gramas de óleo. Como o óleo é menos denso, tem densidade de 0,9, ele vai ter um volume maior do que as 100 gramas de água. Então, a substância menos densa comparada com a substância mais densa numa mesma massa, essa substância menos densa tem que ter um maior volume. Agora a gente vai comparar situações de mesmo volume. A substância menos densa no mesmo volume, então ambos os béqueres têm 100 mililitros, a substância menos densa tem que ter uma menor massa, 90 gramas, para 100 mililitros, para dar a densidade de 0,9 grama por centímetro cúbico. Então, a gente viu isso antes e está vendo novamente, para consolidar essa ideia aí da densidade, da massa, do volume. A densidade como grama por centímetro cúbico, grama por mililitro, pode ser utilizada como um fator de conversão nos procedimentos de regra de 3, de análise dimensional, que a gente utiliza massa, utiliza volume e faz cálculos. Então aqui a gente tem a relação grama por centímetro cúbico, grama por mililitro e quilograma por metro cúbico. A gente vai ver como que faz as conversões para sair de uma e para o outro. Daqui para cá é tranquilo, porque 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então vamos fazer aqui um cálculo de densidade por análise dimensional. Então, uma panela contém 450 gramas de óleo de densidade 0,9 grama por centímetro cúbico. Qual o volume desse líquido em litros? Olha só. A massa está em gramas, a densidade está em grama por centímetro cúbico e o volume solicitado foi em litros. Tem várias formas de resolver esse exercício. Uma é aplicando na fórmula de densidade igual a massa sobre volume, chegando na resposta em centímetro cúbico e depois fazendo a conversão de centímetro cúbico para litro. Outra forma é por análise dimensional, que é como eu vou fazer, que é mais fácil. Ah, então não precisa decorar a fórmula? Não, a fórmula da densidade é muito tranquila e é legal você saber. Mas olha como análise dimensional, às vezes você nem para ficar tendo que decorar a fórmula. Vamos fazer. Então a gente parte de 450 gramas, utiliza a densidade com a unidade grama embaixo para cortar. Então eu sei que em 0,9 gramas eu tenho 1 centímetro cúbico, eu peguei essa densidade e usei aqui, eu vou cortar a unidade grama. Se eu fizesse essa conta, eu ia chegar na resposta em centímetro cúbico, que seria aplicar na fórmula. Só que eu não quero em centímetro cúbico, eu quero em litros. Eu sei a relação centímetro cúbico-litros? Eu sei que 1000 centímetros cúbicos ou 1000 mililitros, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, é igual a litro. Então, se eu multiplicar por esse fator que eu conheço, a gente viu na aula anterior, na aula 24, fatores, relações de volume, relações de massa que nós temos que conhecer. Então, utilizando esse fator aqui, eu corto a unidade centímetro e termino com litros. A conta ficaria 450 vezes 1 litro, essa unidade não cortou, está aqui em cima, dividido por 0,9, esse grama já cortou, por isso ele não aparece, 0,9 vezes 1000. Tem unidade embaixo? Não, porque o centímetro cortou. Faço essa conta aqui, fica 450 dividido por 900, que vai me dar o valor de
meio litro. Aqui, se você quiser deixar mais claro, se a gente fosse mostrar isso para alguém numa segunda fase, por algum motivo, você pode colocar. Essa é a massa do que eu parti. Esse fator aqui que eu utilizei para converter unidades é a densidade. Então, massa, densidade. Aqui eu utilizei uma conversão de volume. Aqui são as contas e a minha resposta em volume. Olha como tem um início, um meio, contas e fim. Então, é linear, muito mais fácil, muito mais prático e é sempre uma mesma forma da gente resolver exercício. Em estequiometria, em densidade, em conversão de unidade, sempre linear, assim, bonitinho. Beleza? Agora, vamos fazer mais uma continha aqui. Qual a massa em gramas de 2 litros desse óleo? Novamente, a gente parte de 2 litros de óleo, só que a densidade está em grama por centímetro cúbico. Eu tenho que sair de litro e ir para centímetro cúbico. Então, eu vou usar o litro aqui embaixo com uma relação com o centímetro cúbico que eu conheço. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Corta o litro, sobra centímetros cúbicos. Agora eu posso utilizar o fator densidade para cortar o centímetro cúbico, somar grama, e eu vou ter a massa em gramas, que foi o que o exercício me perguntou. Corto o centímetro cúbico, faço a conta, 2 vezes 1000 vezes 0,9, dividido por 1, dá 2000 vezes 0,9, dá o valor de 1.800 gramas. Novamente, colocando aqui volume, conversão de volume, densidade, contas e massa. Nossa, eu tenho sempre que fazer isso? Não, se for um exercício de teste, você pega, faz a conta de cabeça, faz de qualquer jeito no papel e acabou. Só que se for uma coisa que você quer mostrar o que você está fazendo, explicar para quem está olhando, igual eu estou fazendo para você, aí a gente coloca aqui para ficar mais claro, tudo bem? Olha que legal, aqui a gente utilizou a massa, o segundo fator na multiplicação foi a densidade. Aqui a densidade apareceu por terceiro. Ah, ela sempre vai aparecer como segunda? Sempre vai aparecer como terceiro? Não, vai aparecer de acordo com o que a gente precisa no exercício, tudo bem? Aqui eu comecei com gramas, já usei a densidade no começo para cortar com grama. Aqui eu utilizei a densidade no final porque a unidade que eu comecei não tinha centímetro cúbico. Então depende do exercício, beleza? E se você quiser, você pode aplicar na fórmula, pegar a massa, colocar aqui dentro, utilizar a densidade conhecida, fazer a multiplicação, achar o V e depois converter. Eu estou ensinando por análise dimensional que eu acho mais rápido e mais eficiente, porque você nem precisa desenhar fórmula, nada, você já pega e já coloca aqui, tá vendo? Nem aparece letra, a gente só usa os valores com as unidades e já sai respondendo. Acho mais fácil, beleza? Agora a gente vai fazer uma conversão de unidade. A gente viu que a densidade pode aparecer como grama por centímetro cúbico, ou grama por mililitro, ou quilograma por metro cúbico. Então pode ter várias unidades de massa e várias unidades de volume. Aqui eu quero saber qual o valor da densidade nestas unidades. Então, qual o valor da densidade em quilograma por metro cúbico, sendo que eu sei que é 13,6 grama por centímetro cúbico. Então, o que eu faço? Eu começo com 13,6 grama por centímetro cúbico e eu quero chegar em quilograma por metro cúbico. Tem quilograma em cima? Não. Tem metro cúbico embaixo? Não. Então, eu vou utilizar fatores aqui. Eu posso começar cortando por baixo ou posso começar cortando por cima. Eu vou começar cortando a grama. Então, eu vou utilizar um fator de massa que vai cortar a unidade de grama e vai sobrar quilograma em cima. Então, pronto. Se eu fizesse essa conta, eu ia chegar em quilograma por centímetro cúbico, como valor de densidade, mas eu não quero. Eu quero chegar em metro cúbico. Vou utilizar que 1 centímetro cúbico tem 1 mililitro para cortar a unidade de centímetro cúbico. Agora eu utilizo que 1000 mililitros tem 1 litro, corto o mililitro, sobra litro. Se eu fizesse essa conta, eu chegava em quilograma por litro. Ele quer em quilograma por litro? Não. Eu estou pedindo em quilograma por metro cúbico. Falta sair de litro para metro cúbico. Então, eu corto o litro, sobrou metro cúbico embaixo, sobrou quilograma em cima. Opa, agora sim. Então, eu cortei grama, cortei centímetro cúbico, cortei todas as unidades, só sobrou quilograma, metro cúbico. Tem 1000 em cima, posso cortar com 1000 embaixo.
13,6 vezes 1.000 dá 13.600 quilogramas. Tem que número embaixo? 1. Então, eu tenho que 13,6 grama por centímetro cúbico é igual, exatamente igual a 13.600 quilogramas por metro cúbico. Colocando aqui, né? Essa é a densidade fornecida. Primeiro converti massa, depois fiz 3 conversões de volume e cheguei em outra densidade. Aqui é legal você ver que tem um início e um fim. Aqui é um procedimento que não tem fórmula. Como você iria fazer isso com fórmula? Meio ruim, né? Então, a análise ela permite você sair de um tipo de densidade com um tipo de unidade e ir para outra também. Ele é mais versátil. É um procedimento mais claro, mais prático e mais versátil. Essa densidade de 13,6 grama por centímetro cúbico, ela é 13,6 vezes maior do que a água. A substância que tem essa densidade é o mercúrio. O mercúrio é uma substância muito densa. 13,6 grama em 1 centímetro cúbico. Em 1 mililitro tem 13,6 grama. É uma substância muito densa que a gente fez a conta aqui de converter a unidade. Beleza? A gente já viu muita coisa sobre o mercúrio. Na aula sobre propriedades específicas, propriedades físicas das substâncias, a gente viu o mercúrio no garimpo, bioacumulando, né? Os garimpeiros ali, jogando ele na natureza, se intoxicando, né? Atrapalhando, acabando com a sua saúde, acabando com a qualidade de vida das populações originárias, né? Das populações indígenas. A gente viu bastante coisa do mercúrio. Agora vamos responder uma questão antiga da Unicamp, só para a gente treinar essas contas. Eu nem vou dar os 15 segundos, já vamos resolver. Então, Unicamp, 1991, segunda fase. É uma questão antiga só para a gente treinar, fazer um exercício aí didático. 3 frascos de vidro transparentes fechados, de formas e dimensões iguais, contém cada um, ou seja, cada frasco, a mesma massa de líquidos diferentes. Mesma massa. Um contém água, outro clorofórmio e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e totalmente preenchem os frascos, os quais não têm nenhuma identificação, ou seja, 3 frascos com a mesma massa sem identificação e incolor. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar a substância? Vamos pensar. A densidade de cada um dos líquidos, a temperatura ambiente é igual a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Densidade do etanol, 0,8. Densidade do clorofórmio, 1,4. Se eles têm a mesma massa, a gente viu isso já. Se eles têm a mesma massa, mas têm densidades diferentes, como que eles vão aparentar? Como que a gente vai ver esses 3 frascos? Então, você tem que entender que se eles têm densidades diferentes e a mesma massa, eles têm que ter volumes diferentes. Como seriam esses volumes? Bom, volumes diferentes, né? Um teria que ter menor volume, outro teria que ter maior volume. Se eles têm a mesma massa, o com maior densidade vai ter essa maior massa num volume menor. Então, nós vamos ter que o frasco de maior volume possui a substância com menor densidade, pois é como o menos denso precisa de um maior volume para ter a mesma massa. Qual das 3 substâncias tem menor densidade? O etanol. Assim, o maior volume é do etanol, o menor volume é do clorofórmio e o intermediário é de água. Porque se eles têm a mesma massa e densidades diferentes, o frasco é igual, vai ter que ter volumes diferentes, tudo bem? Para conta massa-volume dá diferente. Beleza? Identificando. Então, clorofórmio a gente ia ver no menor volume, água intermediário, etanol no maior volume. Isso a gente identificou somente conhecendo a propriedade densidade, sem cheirar, sem abrir, sem respirar, sem fazer nada. Só olhando e conhecendo a propriedade densidade e tendo a massa igual dos 3, a gente já identificou. Legal, né?
Essa história do Arquimedes, da coroa de ouro que eu vou contar para vocês, elas são aqui da Antiguidade Clássica. A gente viu isso na aula de História da Química, né? Não eram químicos, não eram alquímicos, eram filósofos da ciência que tinha na época. Então não eram químicos como a gente tem hoje. Vamos entender essa história aí, então, do Arquimedes. Então, o que aconteceu? O rei Hierão tinha uma coroa. Essa coroa era feita de ouro. Só que o rei, ele pensou o seguinte: o cara que fez a coroa, como que chama esse metalúrgico de ouro? Ourives. O que ele pensava? Que esse ourives, esse cara, esse metalúrgico aí, pode ter desviado, tirado um pouco do ouro que ele deu para fazer a coroa e colocado outros metais de menor valor no meio. Então, o rei Hierão entregou uma certa quantidade de ouro e queria que a coroa fosse feita de ouro. Só que, e se esse cara, esse metalúrgico, esse ourives, tirou um pouquinho do ouro, misturou com outros metais, preparou, fez a coroa, entregou para o rei Hierão e ele não sabia. Então, o rei não queria ter sido roubado, não queria ter tido esse ouro desviado da sua coroa. Então, o que ele fez? Ele levou esse problema para o Arquimedes. Falou: Arquimedes, eu tô com uma coroa aqui e eu quero que você descubra se o ourives me roubou. Eu quero que você descubra se a coroa é feita de ouro. O que ele pensou? O que o Arquimedes pensou? Ele pensou em comparar algumas propriedades da coroa com as propriedades do ouro. Então ele olhou brilho. Essa história deve ter várias variações, tudo bem? É só uma história didática aí pra gente entender. Então ele comparou a coroa com o ouro, tinha a mesma aparência, tinha o mesmo brilho, mas e se ele colocou só um pouquinho desse metal? Que propriedade iria variar da coroa? Ele foi parando, foi pensando, né? E viu que a densidade da coroa teria que ser a mesma densidade do ouro. Então o ouro tem uma densidade. Se a coroa é 100% ouro, tem que ter a mesma densidade do ouro. Se você tira um pouco do ouro, vamos supor que você tira metade do ouro e põe metade de outro metal, essa coroa já vai ter uma densidade diferente, vai ter uma densidade dessa mistura de metais. A gente vai ver essa conta de densidade de misturas mais para frente na aula. Então o Arquimedes pensou: eu pego a massa da coroa, divido pelo volume da coroa e acho a densidade da coroa. Então, massa da coroa dividido pelo volume da coroa me dá a densidade da coroa. O que eu faço? Comparo com a densidade do ouro. Aí que chegou o problema. Agora, como que ele ia achar a massa da coroa? Coloca na balança, acha a massa. Mas e o volume? Esse é o grande problema. Essa é a grande questão. Como determinar o volume de uma coroa? A coroa é um objeto todo irregular. Como que você vai calcular isso? Volume da esfera? Volume do cilindro? Se você errar essa conta aqui, você poderia falar que o ourives roubou ou não roubou fazendo uma conta. Isso aqui não é um cilindro. Então você teria que ter o volume certinho, porque se teve alguma irregularidade aqui, o rei, né? Esses reis são tudo tirano, né? Provavelmente ia mandar o cara à morte. Então você tem que fazer a conta certinha para ninguém contestar você, senão você ia ser morto ali no caso, né? Aqui é legal você pensar que o Arquimedes poderia pegar, deformar toda a coroa, fazer um cubo e fazer o cálculo do volume da coroa pelo cubo, tudo bem? Aresta ao cubo, ou pegar, deformar a coroa, fazer um cilindro, o volume do cilindro, fazer uma bolinha, 4/3 de Pierre ao cubo, utilizar aquelas fórmulas que a gente conhece. Só que se ele fizesse isso, ele que ia ser eliminado pelo rei, né? Então ele não poderia deformar a coroa, chegar numa forma regular e fazer a conta do volume. Ele teria que achar o volume dessa forma irregular, do jeito que estava ali na coroa. Como que ele ia fazer isso? E aí que tá o problema. Como que ele vai descobrir esse volume? Tenta imaginar. Quebrando a cabeça, ele chegou no método aí, que provavelmente já deve ter sido inventado por alguma pessoa no continente africano antes, ele só roubou, porque essas coisas são tudo descobertas em outro lugar do mundo e tudo vai parar na Europa. Tudo foi descoberto na Grécia ou na Europa, né? Você acha que isso é verdade mesmo. Vamos continuar com a historinha aí. Então, como que o Arquimedes desenvolveu o método? Ele estava numa banheira, segurando a coroa,
E aí, quando ele mergulhou na banheira, ele viu que o volume de água levantava quando ele mergulhava. Então, ele percebeu que se ele afundasse a coroa na água, esse volume de água deslocado é o volume da coroa. A gente já fez isso lá no começo do curso, lá na aula 4, eu acho. A gente fez o parafuso, um objeto irregular, sendo mergulhado na proveta para determinar. Então a gente já conhecia esse método. Claro, é bem provável que essa história seja completamente diferente, tenha outras coisas, né? Mas ficou conhecido como método de Arquimedes. Mas eu fiz essa crítica aí, que é bem provável que tenha sido descoberto em outro lugar, na Ásia, no continente africano, porque várias coisas é assim, por exemplo, o Teorema de Pitágoras não foi o Pitágoras que descobriu, foi uma pessoa que eu não lembro agora o nome, olha que crime, no continente africano, sei lá, 1000 anos antes, mas tudo fica como sendo descoberto na Grécia, então seja crítico com as informações que você recebe. Pois bem, ficou conhecido então como pegar um objeto irregular, colocar na água, o volume deslocado ser uma forma de descobrir o volume desse objeto irregular, ficou conhecido como método de Arquimedes. Diz a história que quando o Arquimedes descobriu isso, ele saiu correndo pelado nas ruas lá, não sei de que cidade, gritando: Eureka, Eureka, descobri, descobri, porque ele conseguiu ter essa descoberta, ter essa sacada, né, de que mergulhar um objeto na água, o volume de água deslocado é igual ao volume do objeto. Então você mede essa diferença, esse ΔV de volume de água é igual ao volume do objeto irregular. Você consegue determinar o volume da coroa de ouro sem deformar ele. Então você consegue descobrir o volume do objeto. Isso, com a massa e com o volume, você descobre a densidade da coroa e pode falar: a densidade da coroa é diferente da densidade do ouro. Então foi misturado outros metais na hora de fazer a coroa e essa coroa não é de ouro. E aí o ourives vai pagar o preço por ter roubado o rei. Então, muito legal essa história do Arquimedes com a coroa de ouro do rei Hierão, né? Eu fico, assim, muito feliz quando eu consigo falar dessas histórias, colocar esse posicionamento crítico sobre tudo ter surgido da Grécia, porque é legal a gente fazer essa reflexão. Mas sabe quando eu fico feliz mesmo? Quando você curte o vídeo. Cara, se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal, então, nossa, eu vou ficar muito feliz. Aí sim que eu vou ficar feliz pra caramba. Beleza? Indique esse vídeo para aquele seu amigo ou aquela sua amiga que acha que tudo que o ser humano inventou, criou, surgiu na Grécia. Ironia, né? Vamos continuar nossa aula? Comportamento anômalo da água. Aqui, pessoal, a gente já viu isso umas 20 vezes. Substâncias genéricas, quando são resfriadas e solidificam, elas formam substâncias mais compactas. O sólido, geralmente, com exceção da água, que a exceção é importante, os sólidos são mais compactos, são mais densos do que o líquido. Já para a água, as moléculas, por causa das interações intermoleculares aqui da ligação de hidrogênio, formam estruturas hexagonais que, quando a água solidifica, ela expande, e a água sólida, o gelo, é menos denso do que a água. Então, normalmente no genérico, a substância sólida é mais densa, mais compacta. Para a água, não. Para a água, ela é uma substância mais expandida, menos densa. A gente já sabe isso. Por isso que o sólido gelo boia, flutua, porque ele é menos denso do que o líquido, e por isso que para outras substâncias, qualquer substância genérica sólida vai para o fundo no líquido dela mesma. Já a água não, a água flutua. Outra situação para esse comportamento anômalo da água, o volume. Então aqui eu tenho a substância água com um pouquinho de gelo em cima e aqui uma outra substância genérica com o seu gelo que vai formar embaixo. Depois que derreter, depois que fizer a fusão, né, o derretimento, esse gelinho ele é a forma expandida da água. Então o que, que vai acontecer? A água líquida mais a água sólida tinha esse volume aqui. Quando tudo derreter, a água líquida aumenta, mas o volume total do sistema diminui. Já a substância sólida genérica, ela é mais compacta. Enquanto ela derreter, quando ela fundir, ela vai ter um volume maior. Por isso, o volume total do sistema aumenta
enquanto que na substância água, o volume total do sistema diminui. Beleza? Densidades de misturas. Aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a soma de volumes, a aditividade de volumes. Geralmente, quando a gente adiciona um volume, a gente pensa em somar os volumes. Só que nem sempre o volume vai se alterar. Então, por exemplo, se eu tenho 5 gramas de um soluto, sal de cozinha, e jogo em 50 ml de água, essa mistura do sal de cozinha na água, o volume do sal de cozinha aqui vai ser praticamente irrisório, as alterações de volume aqui vão ser praticamente desprezíveis, então você pode desprezar o volume do sólido e só considerar o volume do líquido. Então a solução água, sal de cozinha que a gente vai preparar vai ter qual densidade? A densidade é a massa total, ou seja, a massa do sal de cozinha mais a massa de água dividido pelo volume da solução, porque é só esse volume que conta pra gente. Então, se eu colocar 5 gramas de sal de cozinha em 50 ml de água, eu tenho uma massa total de 55, mas o volume não é 55. Esse aqui, o volume dele vai ser praticamente desprezível. O volume é de 50 ml. A gente vai ter 55 gramas dividido por 50 ml, que nos dá 1,1 grama por centímetro cúbico. Então, esta solução de água com sal tem essa densidade. Toda solução de água com sal tem densidade de 1,1? Não. Se eu colocar mais sal, eu vou ter uma densidade maior. Então, a densidade dessas soluções de sal em água pode variar. Então, aqui tem 5 gramas de sal, tem essa densidade. Aqui tem 15 gramas de sal e 50 gramas de água, tem outra densidade, tem uma densidade maior. Então, observe, diferentes soluções de água e sal podem ter diferentes densidades. Lembra que a mistura tem propriedades variáveis. Então, a densidade da água numa dada temperatura é sempre aquela densidade. Não vai ter uma densidade maior, uma densidade menor da água a 25 graus Celsius. Agora, água e sal pode ter esta densidade ou esta densidade. As propriedades das misturas podem variar de acordo com a composição, de acordo com a quantidade das substâncias da mistura. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar estes 50 ml de água com sal com estes 50 ml de água com sal, que é diferente, porque aqui tem um pouquinho mais de sal. Quando a gente pegar essa quantidade e misturar com essa, a gente vai ter 100 ml. E a massa vai ser somado. Então, aqui, a gente faz o quê? A densidade, neste caso, só neste caso. Você tem que analisar caso a caso. Neste caso, a densidade é uma média ponderada. Então, aqui é 1,1. Aqui é 1,3, eu tinha 50. Se você somar os volumes, o volume é a soma certinho. Então, 50 ml de água com sal, mais 50 ml de água com sal, dá 100. Ah, Gabriel, mas isso é óbvio. Pô, você tá brincando, né? Então, nem sempre a soma dos volumes é aditiva. Essa que é a questão desse ponto da aula. A aditividade dos volumes. Nem sempre 50 com 50 vai dar 100. Quando a gente tiver esta situação que a aditividade existe, aí sim você vai ter essas médias ponderadas. Então, você vai ter a soma da massa, vai ter a soma do volume, você faz a conta, dá uma média certinha. Agora, existem situações, como eu disse, que a soma não é igual. Então, 50 ml de água com 50 ml de etanol não vai dar para a gente 100 ml de água. A densidade não vai ser uma média ponderada, porque o volume é diferente. Por causa das interações intermoleculares entre a água e o álcool, vai formar uma mistura mais compacta que o volume é diferente. Então, aqui o volume não é aditivo. A massa, sim, 50 mais 39,5 é aditivo, mas o volume não, por causa dessas interações intermoleculares de ligação de hidrogênio que vai ser formada aqui. Então, eu não posso pegar, se tem 50, 50, é só fazer uma média ponderada, iria dar 0,89 se o volume fosse 100.
Só que como o volume reduz, você tem que pegar esse volume que foi fornecido de alguma forma para você, a gente vai ver como isso aparece, dividir a massa pelo volume e chegar na densidade real. Veja que tem uma diferença entre a densidade se o volume se conservasse e quando o volume não se conserva. Então, tem conservação de volume? Não. Massa, sim. A soma das massas você conserva. Mas o volume não, nem sempre é aditivo, nem sempre soma. Beleza? Então, como você vai saber se o volume é aditivo? Isso é difícil de aparecer, mas já apareceu no Enem e em alguns vestibulares aí. Então, aqui a gente tem um gráfico de densidade por fração. Então, aqui 0 eu tenho uma substância pura, 100 eu tenho outra substância pura. Então, aqui no 0 eu tenho só água, está com essa densidade 1. No 100 eu tenho só etanol, que eu tenho essa densidade aqui de 0,78, mais ou menos. E no 50 eu tenho uma mistura meio a meio. Se eu for aqui no 50, você não precisa decorar esse gráfico, não. Você tem que saber que, às vezes, o volume não é aditivo. Esse gráfico aqui, ele te dá essa densidade da mistura. Se eu falar assim, uma mistura 50% água, 50% etanol, você vem, por exemplo, 45 aqui, vai. 45 você pega e chega na densidade. Ah, beleza. Como que eu sei que isso daqui não é aditivo? Quando o volume é aditivo, ele tem essa reta aqui, ó, mostra pra gente que qualquer combinação que você fizer vai ser uma média ponderada, porque o volume é aditivo. Agora, quando a substância não é aditiva, ela vai se desviar dessa reta que representa a média, tudo bem? Então, ela pode ter um desvio para cima, ela pode ter um desvio para cima, positivo, ou um desvio negativo. Esse desvio é devido às atrações ou repulsões que pode existir entre os constituintes dessa mistura. Então, se a reta é linear, é porque não está tendo atração e não está tendo repulsão, então o volume é aditivo. Se está diferente disso, você tem que usar esse gráfico para descobrir isso, tudo bem? Se aparecer um gráfico para você, pelo texto você descobre isso, tudo bem? Mas o importante é, nem sempre o volume é aditivo. Densímetros são instrumentos utilizados para medir a densidade de soluções. Soluções a gente já viu em soluções, coloides e suspensões, lá atrás, que se eu tenho uma solução menos concentrada, menos salgada, ela será menos densa. Então, um pouquinho de sal nessa água, no nível atômico molecular tem essa estrutura aqui, é uma pouco salgada, uma solução pouco salgada, ela vai ser pouco densa. Se eu tiver muito sal, a gente vai ter essa representação aqui, vai ser mais salgada. Como tem mais massa no mesmo volume, vai ser mais densa. Como que a gente utiliza o densímetro nessas soluções? Então, em vez de eu ter aquele balão, eu vou ter uma proveta com uma solução menos densa e outra mais densa. Vamos utilizar agora o densímetro. Então, eu tenho menos salgado, um médio salgado e um muito salgado. Aqui está as densidades, a gente já viu nos pontos anteriores dessa aula como se calcula essa densidade de solução. Vamos pegar agora e colocar um densímetro. Esse daqui é um densímetro utilizado para leite. Eu estou utilizando ele aqui na representação porque eu achei ele mais bonitinho. Ele chama galactômetro. Pela densidade do leite, ele vai dar a quantidade de açúcares nesse leite. Quando a temperatura for 25 graus Celsius. Quando mudar a temperatura, vai ser mais para frente, a gente já vai ver. Esse galactômetro eu vou representar como este símbolo aqui. Então, aqui embaixo tem uma quantidade de chumbo, alguma coisa para ficar pesado. Ele tem uma escala aqui, ó. Essa escala, cada marquinha vai te dar uma densidade. Então, densímetros, galactômetros, alcoolômetros, são todos densímetros, só que ele pode te dar a quantidade de álcool numa mistura pela densidade, a quantidade de açúcares pela densidade, ou só medir a densidade mesmo de uma solução genérica de uma forma de densímetro. Mas são todos densímetros. Então, vamos colocar um densímetro nessas três soluções? Vamos lá. 1, 2, 3. Observe que aqui, nos três situações, o densímetro está flutuando, ele não foi para o fundo, só que aqui ele boiou com a marquinha nesse segundo ponto,
aqui no 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e aqui ele marcou no último. Então, quanto mais densa a solução, ó, que tá aqui a tampinha, quanto mais densa a solução, mais para cima ele fica, mais ele flutua em relação a essa solução. E aí, nessa parte reta, tem as marquinhas, você faz a leitura da densidade da solução pela marquinha. Então, aqui, 1,10, aqui, 1,20, aqui 1,30. Só você lê a marquinha que você chega na densidade. Quanto mais densa a solução, mais o densímetro vai flutuar aqui por causa do empuxo que você vai ver na física, vai fazer várias contas com empuxo. Eu não vou entrar nisso aqui, que vai ficar para o seu professor de física, mas por causa do empuxo, do líquido tal, do líquido mais denso, mais para cima fica o densímetro e você faz outra leitura só olhando aqui na marquinha, que é o que interessa pra gente. Beleza? Densidade de dilatação. Isso daqui, pessoal, também aparece muito na física, com fórmulas, com cálculos. Aqui pra gente vai ser só interessante entender o que ocorre bem qualitativamente com a densidade de um objeto ao ser resfriado e ao ser aquecido, sem ocorrer fusão, nada. Quando o objeto dilata por aquecimento, ele aumenta o seu volume. Quando ele é resfriado e ele se contrai, ele diminui o seu volume. Essa mudança de volume no objeto, a massa continua igual, vai causar mudanças na densidade. Então, se o objeto aumentou de volume, como aumenta o volume, a densidade vai diminuir. Você pode fazer essa análise pela fórmula. Por isso que é legal também saber a fórmula, além de resolver por análise dimensional. Então, aumentou o volume, a massa continua igual. Esse objeto dilatado vai ser, geralmente, né, menos denso do que o objeto não dilatado. Beleza? Isso é importante para a gente entender qualitativamente o efeito da dilatação na densidade. Por quê? Porque a gente vai utilizar isso no próximo ponto, nos termodensímetros de posto, que é uma coisa bem relevante aí para a gente. No caso contrário, a densidade aumenta, tem a mesma massa num volume menor. A densidade desse objeto é maior. Nós já vimos objetos, né, que têm o seu volume alterado pela temperatura. Termômetros. Então, os termômetros, né, não o eletrônico, eu coloquei aqui só para a gente ver, mas o termômetro com mercúrio, o uso da propriedade dilatação, né? O uso da dilatação para medir a temperatura do ambiente. Então, de acordo com a temperatura, o mercúrio vai dilatar, a gente marca, cria essa escala e pela dilatação descobre a temperatura. Então, a gente já viu isso em termômetros. Eu coloquei uma representação disso há muito tempo atrás, quando a gente aquecia a água, né? Saía de 0 para 40, para 80 graus. Essa dilatação do álcool, existem termômetros de álcool com corante, existe termômetro de mercúrio, mas o que tem aqui dentro, ao dilatar, ao expandir, vai indicar a temperatura para a gente. Beleza? Agora a gente vai entender como que funciona o instrumento de qualidade termodensímetros compensados que tem nos postos de combustível. Então você olha do lado da bomba de combustível, tem essa figura aqui, né, que tem um aparelhinho com umas instruções aqui do termodensímetro compensado. Então tem o densímetro, galactômetro, alcoolômetro, esse daqui, e tem esse termodensímetro compensado que tem mercúrio e um capilar aqui dentro para indicar para a gente uma referência. Esse termodensímetro é o termodensímetro compensado. Vamos entender como que ele funciona? Aqui eu tenho uma substância genérica, um líquido branco, que vai ter a sua densidade variada de acordo com a temperatura. Toda substância, com a dilatação ou a contração ali, por aquecimento ou resfriamento, vai variar a sua densidade. O densímetro, ele fala se esse líquido está dentro de algum padrão. Então, quando a marquinha vermelha estiver no mesmo nível do líquido, o líquido está dentro dos padrões. Então, beleza, ele está aqui boiando, bonitinho, está dentro do padrão, isso a 25 graus Celsius. Se ocorrer um aquecimento, o que vai acontecer? Esse líquido vai dilatar.
Então ele saiu dessa marquinha aqui, ó, e a 42 graus o líquido dilatou e foi para 42. O que aconteceu? Quando o líquido dilatou e ficou menos denso, quando ele fica menos denso, o densímetro ele vai afundar. Então olha só, com a dilatação do líquido, a marquinha vermelha saiu aqui do nível da superfície, né, do menisco, e foi mais para baixo. Então, se eu olhasse para esse líquido com a marquinha vermelha como referência para saber se o líquido está ok, eu ia olhar e falar assim, não, não está ok. Por quê? Porque a superfície do líquido está aqui, o menisco está aqui em cima e a marquinha está aqui embaixo. Então, é um líquido que está fora dos padrões. Só que não. Eu tenho o mesmo líquido antes, a 25 graus Celsius, estava dentro dos padrões, e agora a 42 graus Celsius está fora dos padrões. Então, como que o mesmo líquido, sem eu fazer nada, antes estava dentro do padrão de qualidade, estava na marquinha vermelha, e agora com aquecimento está fora do padrão de qualidade só por aquecimento, e a mesma substância? Por causa da dilatação. Quando isso daí acontece, a gente precisa de um termodensímetro compensado, que a referência não é fixa. O densímetro tem referência fixa, que é essa marquinha vermelha aqui. O termodensímetro compensado não, a referência dele é móvel. Ele tem uma coluna aqui com algum líquido colorido. O capilar é ajustado para quando o líquido expandir, essa coluna expande junto e você tem um referencial móvel. Então, o líquido branco expandiu e o líquido vermelho dentro do termodensímetro, não um densímetro convencional, expandiu também e ficou no mesmo nível. Então, antes, ao invés de eu usar a marquinha vermelha fixa como referência, eu utilizo a altura dessa coluna fininha aqui. Por coincidência, elas estão juntas. Quando dilata, o líquido dilata e essa coluna dilata junto. Agora sim. Então, a marquinha vermelha fixa não serve como referência quando o líquido está suscetível à dilatação. Mas essa coluninha aqui vermelha, agora sim, ela expandiu e está lá em cima junto. Então, resfriou, diminuiu, ficou junto. Então, o que é legal aqui? Você observar que o termodensímetro compensado ele funciona em diferentes temperaturas. O densímetro convencional, ele só funciona numa temperatura fixa, por causa dessa variação por dilatação. Então, com aquecimento, a gente sai de um líquido mais denso e vai para um líquido menos denso, e esse termodensímetro compensado compensa essa dilatação. Tudo bem? Ah, essa coluninha aqui mede a temperatura do líquido? Antes mediu, estava 25, 42? Não. Essa coluna não mede nada. Ela só altera a referência para a gente poder comparar se o líquido está dentro de algum padrão de qualidade ou alguma coisa assim. No caso, o combustível. Então, quando o combustível está com a linha na referência ou abaixo da referência, está dentro de padrão de qualidade. Quando a linha, né, a coluna do líquido do termodensímetro compensado está acima do nível do líquido, do combustível, está fora da referência e provavelmente o combustível está adulterado. Então é assim que a gente lê. Tem outras coisas para discutir, mas o principal é a gente entender essa diferença entre o densímetro e o termodensímetro. Beleza? Vimos muita coisa. É uma super aula de densidade enorme. Parabéns se você chegou até aqui o final. Muito legal. Esses conceitos de densidade, apesar da aula ser grande, não para aqui. A gente vai utilizar a densidade em cálculos químicos, em estequiometria, tendências periódicas, saber qual elemento é mais denso, qual é menos denso, de toda a fisicoquímica, em soluções, gases, termoquímica. Então, entender densidade é fundamental para tudo que a gente for fazer mais para frente na química. Se você quiser um resumo de tudo que a gente viu, aqui você pode tirar um print e ver tudo que a gente conversou na aula. Então, dilatação, densímetros, termodensímetros compensados, método de Arquimedes, uso de conversão de unidades, nem sempre o volume ser aditivo, densidade da substância no caso da água, diminuir e o gelo boiar quando funde. Então aqui está um resumão, beleza?
Valeu, fica para as próximas aulas se você achar que precisa fazer exercícios, porque a gente vai fazer mais de 20 exercícios agora nas 4 próximas aulas. Beleza? Valeu!